agora tem uma outra coisa que esse texto nos ensina. Primeiramente, o que nós vamos fazer quando nós não sabemos o que fazer é orar. A segunda coisa é ouvir a palavra de Deus. Versos 13 a 17. Você percebe que todo Judá estava em pé diante do Senhor. Quem que estava em pé diante do Senhor? Os homens, as crianças e as mulheres. Ou seja, toda a família, toda a congregação. E aí você vai notar que no verso 14, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Ele é o homem de Deus, é o homem da palavra. Ele vai receber a instrução de Deus, vai receber a palavra de Deus. E quando ele recebe a palavra de Deus, versículo 15 diz, dai ouvidos, todo Judá, dai ouvidos. Ou seja, não adianta a palavra de Deus vir se eu não der ouvidos. Deus fala. Mas é preciso ouvir. Dai ouvidos. É a ordem. Todo Judá, morador de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ou seja, todo mundo está incluído nesse pacote, que precisa ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. E diz, dai ouvido ao que vos diz o Senhor. E qual é a palavra de Deus? Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Irmãos, olha que palavra abençoadora. Diante dos medos da vida, das ameaças da vida, dos perigos da vida, Deus responde à oração imediatamente. E a palavra de Deus vem para ser um tônico. Diz, olha, vocês podem ficar tranquilos. Vocês não precisam ficar com medo, não. Não fiquem com medo. Não fiquem com medo, porque esta peleja não é de vocês, essa peleja é minha. Essa guerra não é contra vocês, é contra mim. Então fiquem tranquilos, fiquem parados e vocês vão ver o grande livramento de Deus. Notem vocês, no verso 17, eu queria que você lesse comigo o verso 17, por favor. Vamos juntos, uma só voz? Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco, louvado seja Deus. Então vamos entender aqui algumas coisas. O povo de Deus precisa compreender que a nossa vitória vem do Senhor e não do nosso esforço. E o que Deus faz aqui? Primeiro, Deus trata do sentimento deles, dizendo, não tenham medo, não temais. Depois, Deus cuida da causa deles. Ou seja, a peleja não é vossa, mas é de Deus. Depois, Deus prometeu estar com eles. Estar com eles. Vejam vocês, finalzinho, porque o Senhor é convosco. Sabe o que é o maior e o melhor antídoto para o medo? É a consciência de que o Senhor está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Versículo 20. Há uma palavra no final, que é dada pelo rei Josafá. E eu queria que você lesse a parte final do verso 20 comigo. Crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você quer estar seguro? Você tem que crer em Deus. Você tem que crer na palavra de Deus. Meus irmãos, quem conhece a palavra de Deus tem um tesouro nas mãos. Um tesouro nas mãos. Porque esta palavra não é palavra de homem. As promessas não são promessas vagas, vazias. São promessas do Deus que não pode mentir e não pode falhar. Quando você crê nas promessas, você está seguro.
Quando você crê naqueles que pregam a palavra de Deus, dentro da fidelidade à palavra de Deus, você prospera. A bênção de Deus começa a fluir sobre a sua vida. Em vez de fracasso, de derrota, é vitória. Mas qual o resultado depois que se recebe a palavra de Deus? Que postura se tomar? Eu queria que você lesse com voz bem bonita e voz alta o verso 18, porque aqui começa a primeira reação diante das promessas da vitória de Deus. Vamos ler o 18? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Então vamos entender uma coisa aqui. Há uma diferença entre você adorar a Deus e você dar graças a Deus. Se você ler, por exemplo, o livro de Apocalipse, sempre que o povo, a igreja está adorando, ou os anjos estão adorando, eles estão prostrados. Porque você adora a Deus por quem Deus é. E você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Agora pense comigo, se você adora a Deus por quem Deus é, a pergunta é: quem é Deus? Quem é Deus? Se você tivesse que pintar um quadro, um retrato, ou fazer uma descrição de quem é Deus, o que você colocaria no papel? O que Deus diz de si mesmo na sua palavra? Como é que Deus se apresenta na sua palavra? E aí você vai perceber quão grande é esse Deus, que não foi criado, Ele é o Criador. Esse Deus que não tem limite no seu tamanho, Ele é imenso. Não tem limite com o tempo, Ele é infinito. Ele é eterno. Ele não muda com o tempo, Ele é imutável. Ele pode tudo porque Ele é onipotente. Ele sabe tudo porque Ele é onisciente. Ele está em todo lugar porque Ele é onipresente. A geografia não o limita porque Ele é transcendente. Ele não é fraco como os homens ou os poderosos deste século porque Ele é soberano. Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é bom, Ele é santo, Ele é misericordioso, Ele é perfeito em todo o seu ser. E quando você reconhece que Ele é, a única postura é se prostrar e adorar. E você foi criado, e eu fui criado, e nós fomos criados para adorá-lo. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. É para a adoração que você foi criado, é para a adoração que você foi salvo. E como lemos, a palavra de Deus é proclamada para que os gentios, para que os povos, para que as nações adorem a Deus, adorem a Deus, adorem a Deus.